Boa noite. Bom, brincadeira à parte aí, vamos ver se a musiquinha der strike no YouTube, senão o que o pessoal tá vendo é bom sinal, né? Vamos lá. O plano aqui, pessoal, é a gente desenvolver então uma solução comentada da primeira atividade do Cálculo 1 na edição de 2023, em complemento ao material escrito que já está disponível para vocês lá no Disciplinas, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa atividade 01, tá bom? E o primeiro exercício da atividade era esse aqui, né? Um exercício de um caráter um pouco mais abstrato, vamos dizer assim, né? Você parte da hipótese de que tem duas funções dadas cujo limite do quociente delas no zero vale zero, ou seja, quem são essas funções f e g? Quaisquer duas que tenham essa propriedade, tá? Não é para você pegar uma função específica e verificar. É uma função qualquer a f, uma g qualquer, desde que o quociente delas tenda para 2, quando x vai para zero. Então, partindo dessa premissa, temos uma lista de afirmações aí e ele pede para a gente marcar qual é a única falsa. Então, o que a gente tem que fazer? Tenho que olhar para cada uma delas e ver qual delas pode ser deduzida usando a teoria e as propriedades que a gente tem de limite, partindo dessa hipótese que o quociente da f da g tende para 2, né? Então vamos pegar essa primeira aqui, né? A gente tem que olhar limite quando x tende para zero. Será que é verdade que se f sobre g tende para 2, f mais g, tudo sobre g tende para 3? Não sei, a gente tem que pegar isso aqui e manipular essa expressão para tentar fazer aparecer o que a gente tem como hipótese. No caso, f sobre g, né? É o que aparece dentro do limite, então eu vou fazer essa operação algébrica dentro do limite mesmo, né? Que é separar a fração, né? Fazendo então aparecer o f sobre g que a gente tem no enunciado. Então, f sobre g mais g sobre g, que é 1. E aí, quanto dá isso? Eu posso calcular esse limite? Bom, é uma soma, e a gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites quando cada uma das parcelas que compõem essa soma tem limite. E aqui é exatamente o caso. A gente está com a hipótese que o limite de f sobre g é 2, então essa primeira parcela tende para 2, e a segunda é a função constante igual a 1, e função constante, o limite em qualquer ponto é o valor da própria função, então a primeira parcela tende para 2, a segunda tende, na verdade, a constante igual a 1, então a soma vai tender para 2 mais 1, que é 3, verificada a primeira propriedade. Tá? A segunda, a gente vai proceder de maneira totalmente análoga, né? Vou tentar escrever esse limite que está aí, menos g de x sobre f de x, de alguma forma que me lembre o f sobre g. Né? Então isso pode ser escrito, limite quando x tende para zero, de menos 1 sobre f de x sobre g de x. Né? E aí, o que a gente tem nesse termo aqui é exatamente um quociente, o limite de um quociente, onde o numerador tem limite, tende para menos 1, é igual a menos 1, nesse caso, e o denominador tende para 2 por hipótese. Então eu tenho um limite de um quociente, onde o numerador e denominador ambos têm limite, e o denominador tem limite não nulo. Nesse caso, o limite do quociente é o quociente dos limites, a gente vai ter aqui, então, menos meio, exatamente o valor indicado na alternativa. Então, por enquanto, A e B estão corretas, né? A letra C pergunta se um certo limite dá mais infinito. Vamos ver o que isso pode ser, né? A gente tem aqui o limite, quando x tende para zero, eu já vou escrever de uma maneira arrumada para enfatizar a nossa hipótese, que é o f sobre g, e vamos multiplicar isso por 1 sobre x quadrado. E aí a gente tem que fazer a análise aqui, né? f sobre g já é sabido que isso aqui tende para 2, por hipótese. Quando x vai para zero, x ao quadrado também vai para zero, e o importante aqui observar é que ele vai para zero sempre por valores positivos, né? Então, esse 1 sobre x quadrado a gente pensa que é um quociente com um numerador fixo e denominador arbitrariamente próximo de zero, mas sempre positivo. Então, esse quociente vai dar um número bem grande positivo, portanto, esse fator aqui tende então para mais infinito, certo? E, portanto,
daquelas propriedades aritméticas com limites infinitos que vimos, isso aqui tende para mais infinito. Então, essa terceira afirmação também está correta. Tá? A quarta afirmação, a gente procede de maneira muito semelhante, né? Eu tenho um produto da função cosseno de x vezes o quociente f sobre g, sobre o qual a gente tem toda a informação necessária. Né? Esse fator aqui tido dado como tendendo a 2. A função cosseno é uma função trigonométrica contínua e, portanto, sabemos que o limite de uma função contínua num ponto é o valor da função num ponto. Então, quando x se aproxima de zero, cosseno de x também vai se aproximar de quem? De cosseno de zero. Certo? A gente sabe que isso é 1. Então, eu tenho aqui um limite de um produto, onde o primeiro fator tende para 1, o segundo fator tende para 2. Nesse caso, o limite do produto é o produto dos limites, então o resultado vai ser 1 vezes 2, que é 2. Alternativa D também correta. Tá? Então, por exclusão, só resta a última como sendo incorreta, mas vamos verificar por que ainda assim ela é incorreta. Afinal de contas, ela podia ser a primeira, a terceira, qualquer outra. E na vida a gente nunca vai ter, ou quase nunca vai ter, uma lista de opções fechada para tomar a decisão certa, sabendo que uma daquelas opções é a correta. Né? Não vivemos numa sorveteria onde a gente só precisa escolher o sabor. Às vezes a gente precisa criar o sabor do sorvete que a gente quer. Né? Então vamos lá. Nesse caso, o que a gente tem? Vamos tentar separar esse limite aqui, né? Vou abusar um pouquinho, escrever assim. Limite quando x vai para zero. Vou deixar esse 1 sobre x fora. E aqui eu tenho g de x sobre f de x, tá? Ok, g de x sobre f de x, de maneira muito análoga ao que a gente tem no item B, é fácil ver que esse cara aqui tende para 1 meio, né? Porque f sobre g vai para 2, g sobre f é o inverso, vai tender para 1 meio, porque o limite original não era zero. Ok, aí esse fator 1 sobre x, a gente tem um problema aqui, né? Quando x tende para zero pela direita ou pela esquerda, isso vai produzir valores diferentes. Deixa eu anotar aqui do lado, desculpa qualquer bagunça, mas a gente tem esse fenômeno, né? O limite lateral quando x vai para zero pela direita de 1 sobre x, isso vai para mais infinito, né? Numerador constante igual a 1, denominador se aproximando de zero por valores positivos. O resultado disso devia ser uma coisa muito grande. E quando eu tendo a zero pela esquerda, ou seja, x negativo, 1 sobre x vai tender para menos infinito, porque eu tenho o numerador constante igual a 1 sendo dividido por um número arbitrariamente próximo de zero, porém negativo. Tá? Então o quociente vai ficar um número muito grande com sinal de menos. E, portanto, esses dois limites laterais são distintos, né? E se você volta aqui nessa expressão original do limite do item E, a gente tem que o primeiro fator não existe e o segundo tende para meio, ou de maneira análoga, se você calcula os laterais diretamente pela direita, vai ficar uma coisa que tende para mais infinito vezes meio, vai dar mais infinito, pela esquerda menos infinito vezes meio, vai dar menos infinito, e nesse caso então os limites laterais são distintos e portanto não existe o limite. Se ele não existe, quanto mais dizer que ele é mais infinito. Então, a alternativa falsa é a letra E. Se ficou claro, se você gostou, se ajudou a entender, você sabe o que faz. Clica no like, clica no sininho, assina o canal. Se ficou alguma dúvida, clica no like, assina o canal, clica no sininho e manda uma mensagem aqui nos comentários que a gente vai tentar responder e ajudar vocês com a maior rapidez que for possível, tá? Vamos passar então para a questão 2. A questão 2, ele te dá dois limites, esse L1 e L2, e pede a soma, né? Então, na prática, o que você precisa fazer é nada mais, nada menos que calcular cada um desses limites usando as ferramentas pertinentes e somar os resultados obtidos, né? Então, vamos começar naturalmente com o limite L1. Tá? O L1 é o limite quando x vai para menos infinito, e aqui a gente vai ter que tomar um cuidado com isso, desse quociente, né?
raiz quadrada de x ao quadrado mais 3 sobre 3x mais 1, tá bom? E aí o que vai acontecer? Se você analisar essa expressão com muito cuidado, quando x tende para menos infinito, o x ao quadrado que está ali vai para mais infinito, né? Vai multiplicar dois números negativos bem grandes. Somar com 3, isso dá mais infinito também. Tirando a raiz quadrada, isso vai dar um número muito grande. Então, o numerador tende para mais infinito e o denominador tende para menos infinito. Então, eu tenho um quociente aqui do tipo um número bem grande positivo sobre um número bem grande negativo. Temos que ver o que vai acontecer com essa expressão. Não está determinado quanto é esse valor, né? O quociente de duas quantidades arbitrariamente grandes. Ok. Então, o que a gente faz, se fossem puramente polinômios, o que a gente viu em sala e a técnica padrão é colocar em evidência o termo de maior grau no numerador e também no denominador. No caso, eu vou colocar um x ao quadrado no numerador em evidência, dentro da raiz, né? Isso vai me dar raiz quadrada de x quadrado que multiplica 1 mais 3 sobre x quadrado. E no denominador, o maior grau é x, eu vou colocar o x em evidência, vou ter 3 mais 1 sobre x, tá bom? E a gente segue usando as propriedades algébricas dentro do limite, né? Isso a gente pode fazer com toda tranquilidade. Então, tem uma raiz de um produto. A gente sabe que a raiz do produto é o produto das raízes, então isso aqui vai me dar a raiz quadrada de x ao quadrado vezes a raiz de 1 mais 3 sobre x ao quadrado. Embaixo eu vou ter x sobre vezes 3 mais 1 sobre x. Tá bom? Agora aqui a gente tem que tomar muito cuidado. O que é raiz quadrada de x quadrado? Né? Não é x, né? A gente sabe que raiz quadrada de x quadrado é módulo de x, tá certo? E aí é que está o problema que alguém poderia se confundir. No nosso caso aqui, o x tende para menos infinito. Então tem que pensar que o x é sempre negativo. E quando o x é negativo, o módulo de x é menos x, tá bom? X está tendendo para menos infinito, posso trabalhar com x's negativos para estudar o comportamento da função. Então, seguindo essa conta, o que a gente vai ter ali, né? Eu vou ficar com menos x sobre x, isso cancela, x é um número real que está tendendo para menos infinito. Eu sempre posso fazer essa operação, né? Então vai sobrar menos 1. No numerador eu vou ter 1 mais 3 sobre x ao quadrado. E no denominador eu vou ter 3 mais 1 sobre x. E aqui eu consigo estudar o que acontece com essa expressão dentro do limite quando x tende para menos infinito. Vamos ver. No numerador eu vou ter o menos 1, tá certo? Ok, deixa ele lá. Quando x tende para menos infinito, x ao quadrado tende para mais infinito aqui. E o que isso significa, né? Esse x ao quadrado aqui tende para menos infinito. Então, eu vou ficar com 3 sobre um número x ao quadrado vai tender para mais infinito. Eu vou ficar com 3 sobre um número bem grandão. Esse cara aqui vai tender para zero, tá certo? Esse cara aqui tende para zero. Dentro da raiz vai tender para 1. Raiz quadrada de 1 tende para 1. A gente vai ter que o numerador tende para menos 1. Quando x vai para menos infinito, 1 sobre x vai tender para zero. Por valores negativos, mas tende para zero. Então, o denominador vai tender para 3. Se o numerador tende para menos 1 e o denominador tende para 3, que não é zero, o limite do quociente é o quociente dos limites, a gente tem que o L1 vale menos 1/3. Então, tá? Vamos fazer a conta para L2, que é um raciocínio bem análogo. A única diferença aqui é que o limite agora é quando o x vai para mais infinito. E eu vou ter que tomar um cuidadinho com o módulo de x que vai aparecer ali, tá bom? Vamos fazer essa conta. Vai ser raiz quadrada 3x2 mais 1 sobre x mais 3. Seguir como antes, vou colocar o x ao quadrado em evidência no numerador, x no denominador. Então a gente fica com, de novo, raiz quadrada de x quadrado, que eu vou escrever como módulo de x aqui. Embaixo x, em cima sobra pra gente
3 mais 1 sobre x ao quadrado, embaixo 1 mais 3 sobre x, tá bom? Pulei a passagenzinha anterior que eu explicitei no limite acima, né? E agora a gente está pronto para fazer essa análise, né? Quando x tende para mais infinito, o módulo de x é o próprio x, então esse termo se cancela e sobra para a gente, pura e simplesmente, o limite quando x vai para mais infinito de raiz quadrada de 3 mais 1 sobre x ao quadrado sobre 1 mais 3 sobre x. E agora está muito na cara o que a gente vai perceber, né? O que a gente tem? Quando x vai para mais infinito, 1 sobre x ao quadrado vai tender para 0. Então, dentro da raiz tende para 3. O numerador vai tender para a raiz de 3. E no denominador, quando x vai para mais infinito, esse cara aqui tende para 0. Tá certo? E o denominador, então, vai tender para 1. Tem um quociente, numerador indo para a raiz de 3, denominador indo para 1. Posso usar tranquilo que o limite do quociente é o quociente dos limites, que o de baixo não é 0. E ambos existem. Né? Então, dá raiz de 3 sobre 1. E aí tem os valores, agora é só somar, né? Quanto é L1 mais L2? Então, L1 deu menos 1/3, L2 raiz de 3, e não tem muito o que fazer aqui, só tirar o mínimo, né? Raiz de 3, 3 raiz de 3 menos 1 sobre 3, tá bom? Isso nos dá a alternativa A como sendo a alternativa correta para esse exercício. Se ficou claro, beleza, sabe o que fazer, apertar o like, clicar no sininho de sempre. Dúvida, observação, sugestão, outro exercício que você gostaria de ver feito também, deixa nos comentários. Se for possível, a gente vai tentar fazer, tá bom? Isso era a segunda questão. Vamos passar agora para a terceira e última, né, que é um exercício sobre continuidade de funções, daqueles típicos exercícios de função chavinha, tá bom? Que é uma função chavinha, uma função dada por múltiplas sentenças. Se o x tiver num certo intervalo, a lei de formação é uma, no outro intervalo é outra. Então, concretamente aqui, o que a gente tem é que a nossa função obedece esse quociente de dois polinômios aqui, né? O x ao cubo menos 8 sobre x menos 2 para tudo x menor do que 2. Ela é uma função de primeiro grau, linear, com coeficiente angular a mais 1 se o x é menor que 2. E no ponto exatamente igual a 2, ela tem um certo valor dado por 3b. Então, o que o exercício pede é que você determine os valores de a e b a serem substituídos na lei de formação da f para que essa função seja uma função contínua. Tá? E então, a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? Quando que uma função é contínua num ponto, né? A gente tem esse resultado, eu digo que f é contínua em x igual a p quando C e somente C, o limite, quando x tende para P de f de x, não basta só existir, tá? Não basta só existir, ele tem que existir e ser igual ao valor da função no ponto. Nesse caso em tela, qual é a condição para esse limite existir? No ponto, que é o ponto de interesse P igual a 2, a função tem um comportamento diferente para x menores do que 2, x maiores do que 2. Então, a condição que garante a existência do limite, esse limite que está aqui do lado esquerdo, é que o limite existe se e somente se os dois limites laterais no ponto P são iguais. Isso vai garantir que o limite da f existe no ponto. Isso garante que a f é contínua? Não. Além do limite existir, o valor da função no ponto tem que ser igual a esse limite. Então, se a gente passar ali na telinha do Desmos, tá? Para ver como é que fica o gráfico dessa função, eu desenhei ele aqui para vocês, com valores de a e b que não tornam a função contínua, obviamente. A gente está vendo que eu preciso tirar o lápis do papel para desenhar o gráfico dessa função aqui. Então, o que o exercício está pedindo é que a função seja contínua, ou seja, esse gráfico tem que ser desenhado sem tirar o lápis do papel. Ou seja, precisamos que o limite da f no ponto P igual a 2, aqui pela figura parece que é 12, né?
eu tenho que achar os valores de A e B que fazem com que o limite da f seja igual ao f de 2, que deve ser 12 aqui. Então, se você começa a brincar com o número A, você vai vendo que o coeficiente angular da reta muda. E a gente vai subindo, deve ter algum número que vai fazer isso aqui colar bem, né? E é exatamente esse número A igual a 5, parece. Do jeito que essa figura tá, a função f é contínua? Não. O limite da f no ponto P igual a 2 existe e vale 12. X tendendo para 2 pela direita ou pela esquerda, o f de x se aproxima de 12, tudo bem. Mas quanto vale f de 2? F de 2 vale 0. Então, esta não é uma situação de função contínua. O limite existe, mas o valor do limite não é o valor da função no ponto. E o que a gente precisa fazer, então, é achar um valor de b que faz com que f de 2 seja exatamente o limite. Né? No caso, b igual a 4 vai resolver o nosso problema. Então, graficamente, a gente está vendo que a igual a 5 e b igual a 4 resolvem o problema. Portanto, a mais b deve ser 9, mas é claro que isso está longe de ser uma solução aceitável. Né? Quem garante que o computador está fazendo as contas direito? Quem garante, por exemplo, que esse primeiro trecho da função aqui é de fato o que parece ser uma parábola, né? Afinal de contas, ela é dada pelo quociente de dois polinômios. Então, temos que ter muito cuidado e fazer as coisas de uma maneira objetiva e analítica, que é como eu vou mostrar para vocês agora. Então, voltando aqui para a nossa tela, o que a gente precisa, então, é exatamente o que eu quero, né? Vamos deixar isso expresso aqui. Quero A e B pertencentes a R, tais que vale a seguinte propriedade. Limite, quando x tende para 2 de f de x, seja igual a f de 2, né? E quanto vale f de 2? Temos isso bem definido aqui, 3b, tá certo? Então, quero saber quando que o limite de f de x vai dar 3b, exatamente. E agora, em vista da definição da função, né, se tem x menor do que 2, x maior do que 2, esse limite vai existir se somente seus laterais existirem e forem iguais. Né? Então, isso aqui vai me produzir duas equações, ainda bem, porque eu preciso descobrir duas variáveis a e b. Né? Então, isso aqui vai me dizer que, ao mesmo tempo, o limite quando x tende a 2 pela direita de f de x tem que ser 3b, que é o f de 2, já vou escrever de uma vez. E o limite quando x tende para 2 pela esquerda do f de x também tem que ser igual a 3b. E aí vamos tentar estudar o que acontece, né? Por exemplo, vamos calcular essa primeira equação aqui, né? A segunda equação, essa aqui de baixo. Vamos ver o que ela tem para nos dizer. O que é o limite quando x tende para 2 pela esquerda de f de x ser igual a 3b? Bom, quando x tende para 2 pela esquerda, isso significa que o x tende para 2, se aproxima arbitrariamente de 2, mas por valores sempre menores do que 2. Então, a lei de formação da f é esse x ao cubo menos 8 sobre x menos 2. Então, o limite a ser calculado aqui é limite quando x tende para 2 pela esquerda, x ao cubo menos 8 sobre x menos 2. Isso tem que ser igual a 3b. E aí, aqui tem uma coisa engraçada, né? A gente está resolvendo esse exercício no momento em que já estudamos derivada, e antes de falar isso, a gente só observa que quando x tende para 2, tanto o numerador quanto o denominador aqui tendem para 0, certo? Então, isso dá uma indeterminação daquelas do tipo 0 sobre 0, e a gente sabe o que fazer nesse caso, porque são dois polinômios. Esse deu 0 no 2 em cima e embaixo é porque o fator x menos 2 é um fator comum. Você coloca em evidência, usa a diferença de cubos, que a gente trabalhou bastante em sala, e consegue resolver esse limite. Agora, essa observação que eu falei é interessante, né? Você pode pensar que esse limite que está aí do lado esquerdo é
exatamente o que você usaria para calcular a derivada do x ao cubo no ponto p igual a 2, pela definição. A gente sabe que a derivada do x ao cubo é 3x². No ponto p igual a 2, isso vale 12. Então a gente sabe que 3b tem que ser 12, e portanto b é 4, exatamente o número que a gente obteve a partir da nossa inspeção gráfica ali no décimo, né? A gente pode ver aqui. Mas, se você não tinha visto nada disso e não era esperado que você visse isso, tá? Você vai calcular esse limite como usual. Então, como é que é a coisa? Você pode ou lembrar da diferença de cubos ou fazer a divisão de polinômios. Aqui você vê como você gosta mais. Para quem não decorou a fórmula da diferença de cubos, sem problemas. Divide x ao cubo menos 8 por x menos 2. Para chegar no cubo é x², então você vai ter x ao cubo menos 2x2. Subtrai. Você percebe que a divisão é exatamente igual a que a gente faz com números inteiros, né? Você vai ter 2x² menos 8. Para acertar isso eu vou precisar de um mais 2x aqui, né? 2x², então vai ficar 2x² menos 4x. Na hora que você subtrair, isso vai te dar exatamente o quê? 4x menos 8, que é anulado quando eu multiplico o divisor aqui por 4. Né? Então, essa continha, o resto é zero, então isso me garante que x ao cubo menos 8 é x menos 2 vezes aquele cara que está no quociente. Então, x menos 2, x ao quadrado mais 2x mais 4. Tudo isso você vai dividir por x menos 2. Eu gostaria que esse limite fosse igual a 3b, tá bom? Como x tende para 2 pela esquerda, mas nunca é igual a 2, esse número é diferente de zero, esse também, posso cancelar. E aí o que me sobra é o limite, quando x tende para 2 de um polinômio. Sabemos que polinômios são funções contínuas, e como eu calculo o limite de uma função contínua? Substituo. Substituindo x igual a 2 nessa expressão, vou ter 4 mais 4 mais 4, 12. E, portanto, concluímos que 12 tem que ser 3b, ou seja, b tem que ser 4. Exatamente o que a gente esperava, tá bom? Então, sabemos que o número b tem que valer 4. E para calcular o valor de a, vou tentar achar um cantinho aqui, né? Vamos usar essa primeira equação do sistema que está aqui embaixo, né? Da igualdade dos limites laterais com o valor 3b. Então, vamos trabalhar com essa equação aqui. Né? O que é o limite quando x tende para 2 pela direita de f de x? Quando x tende para 2 pela direita do f de x, é porque o x é menor do que 2 e a expressão da f é dada por aquela lei de formação linear. Né? Então, o f de x, para x maior do que 2, é a mais 1 vezes x. Então, o que eu quero aqui, o limite de a mais 1 vezes x, quando x tende para 2 pela direita, seja igual a 3b, e o b eu já até sei quanto que é, né? O número é 12, tá bom? Então, quem é essa f? A mais 1 vezes x é uma função de primeiro grau, uma variável x, é um polinômio de grau 1, uma função contínua. Como é que você calcula o limite? Simplesmente substitui, né? Então, a gente vai ter aqui o quê? 2, a mais 1. X é 2, né? 2 vezes a mais 1 é igual a 12, e, portanto, a mais 1 é 6, ou seja, a é igual a 5. Se a é igual a 5 e b é igual a 4, a mais 5 vale 9, e a nossa alternativa correta é, então, a letra C. De novo, se você gostou, se a solução te ajudou, se você não é aluno da Poli, isso aqui também te jogou uma luz bacana, dá um like, assina o canal, a gente vai sempre tentar colocar um material aqui para contribuir para a formação de vocês. Se você não gostou, achou que não está bem explicado, ficou alguma dúvida ou qualquer coisa, dá um comentário aí que eu vou receber a notificação e vou tentar responder assim que possível, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Se você assinar o canal e clicar no sininho, você vai receber a notificação para a solução comentada da atividade 2, que já foi realizada essa semana, tá bem? Então,
Espero que tenha ajudado todos vocês. Agradeço a atenção até aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.